Olá, eu sou o professor Giovanni Lima. Nessa aula vamos falar sobre lei de Coulomb. Vamos lá. A lei de Coulomb, calcula a força elétrica entre duas cargas que estão separadas a uma certa distância, ok? O Coulomb ele definiu essa equação, que daqui a pouco nós vamos ver, e basicamente essa equação que iniciou todos os estudos em relação à eletricidade, tá? Então, o que ele diz nessa lei, né? A força elétrica entre duas cargas é proporcional ao módulo das cargas, ou seja, quanto maior o valor das cargas que interagem, maior o valor da força, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Inversamente quer dizer o seguinte: quanto mais eu aumento a distância, menor a força, só que essa força vai diminuir com o quadrado da distância. Então, a lei de Coulomb ela determina o seguinte: quando as cargas tiverem os mesmos sinais, né, a força elétrica que vai aparecer, né, é uma força de repulsão. É claro que essa força ela surge, né, inicialmente, devido aos campos elétricos dessas cargas, que também são campos que tendem a se afastar. Tudo bem? Quando as cargas tiverem sinais diferentes, essas forças elas são forças de atração, ok? Então, como é que eu calculo, né, a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb é dada por essa expressão matemática, tá? A constante, né, a constante que aparece na equação, vezes a carga 1 e a carga 2, ou pode ser Qzão e Qzinho, dividido por d ao quadrado, tá? Veja que é o quadrado da distância, tudo bem? Esse dzinho aqui pode ver muitas vezes com R, tá? Não tem problema nenhum, tá? Então essa constante aqui, constante eletrostática, ela tem um valor definido, tá? É esse valor 9 vezes 10 à nona, nessas unidades, que essas unidades vêm dessa própria equação, tá? Esse valor aqui é fixo, geralmente os problemas eles tratam desse valor, tá? Dificilmente terá outro valor, então sempre vai ser um valor fixo. Então a distância em metro, tá? O valor das cargas em Coulomb e o valor da força em newtons, né? Claro. Beleza. Então a força elétrica, né? Ela pode ser de atração ou pode ser de repulsão, né? E mesmo que elas tenham módulos diferentes, a força de interação entre duas cargas é igual, porque segundo a terceira lei de Newton, né, a lei da ação e reação, as forças elas vão ter módulos iguais, né? Vão ter mesma direção e os sentidos podem ser opostos, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, aparece aqui uma situação, tá, que é o gerador de Van de Graaff, tá, em que uma menina toca numa esfera eletrizada e aparece uma força de repulsão, tá? Veja que os cabelos dela estão arrepiando, né, arrupiando, né? Então, aparece aqui uma força de repulsão, tá? A lei de Coulomb, ela pode ser representada graficamente, tá? E aqui entra uma parte importante, tá? Porque a lei de Coulomb é uma relação entre a força, né, com a distância. O gráfico aqui a gente vai relacionar a força com a distância. E essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, entre as cargas. Então, dessa forma, se você tem duas cargas elétricas, essas duas cargas inicialmente elas estão a distância d, e elas passarem a se encontrar, né, a uma distância 2d, ou seja, o dobro de d, né, a força elétrica será diminuída em 4 vezes, né, que é inversamente proporcional. E o 4 é o quadrado de 2, né? Então essa força vai ficar 4 vezes menor. Nesse cálculo aqui, nessa equação, a gente representa isso. Por exemplo, a força F ela é dada por essa equação, né, pela lei de Coulomb. Isso aqui vai te dar uma certa força F. Veja que a distância aqui é só D. Agora, se tu pega e aumenta essa distância para 2D, 2 ao quadrado vai virar 4, né?
4. Então, ó, essa parte em vermelho aqui, que eu coloquei, ela representa somente a força F, né, que é essa força inicial, F. Só que quando eu dobrei a distância, né, apareceu um fator 4 aqui, ó, um fator de divisão 4. Então, significa que a força inicial está 4 vezes menor. Tudo bem? Graficamente, pessoal, como é que isso fica? Isso fica dessa maneira, tá? O gráfico vai ter a forma de uma hipérbole, tá? Dessa forma aqui, sempre se aproximando, vai aumentando a distância aqui e vai diminuindo a força, tá? Então, veja aqui, quando a distância é d, a força é F. Quando a distância é 2d, quadrado de 2, 4. Então, a força fica 4 vezes menor. Então, eu tenho que dividir, tá? 3d, 9 vezes menor. Tá? 9 ao quadrado de 3. 4d, 16 vezes menor. Tudo bem? Isso é importante porque, às vezes, os problemas eles aparecem para você analisar um gráfico, tá? E você tem que saber dessa relação de que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Força elétrica e campo elétrico, né? A força elétrica ela não aparece do nada, tá? Ela aparece devido à existência do campo elétrico gerado em torno de uma carga elétrica, tá? E o campo elétrico, né, é o que faz existir a interação entre duas cargas elétricas. Essa interação é intermediada pela força, tá? Então, por exemplo, você tem uma carga Q aqui, ó. Ela gera um campo elétrico. Quando você coloca outra cargazinha, que geralmente a gente chama de carga de prova, né? Quando você coloca outra carga dentro desse campo aqui, dessa carga, essa carguinha aqui também gera um campozinho, então elas vão interagir. Então, sobre essa cargazinha aqui aparece uma força elétrica, nesse caso de repulsão, né? Porque elas têm os mesmos sinais. Tudo bem? Para mim calcular a força elétrica em função do campo elétrico, você utiliza essa expressão, né? Utiliza a expressão do campo elétrico, né? Então, a força vai ser o quê? A carga de prova, nesse caso, tá? Vezes o campo elétrico. Se você passar esse aqui dividindo, né? Você vê que o campo elétrico fica a força dividido pelo campo. Tudo bem? Vamos aplicar uns exemplos. Aqui deixa eu falar das unidades, né? A força é dada em Newton, né? Campo elétrico aqui é dado em Newton por Coulomb e a carga é dada em Coulomb. Tudo bem? Essas unidades aí têm que estar bem dominadas. Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Tudo bem, isso a gente já sabe. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será. Então, eu tripliquei a distância e ele quer saber a nova força de interação entre essas duas cargas, né? Diminuída 3 vezes, diminuída 9 vezes, aumentada 3 vezes, aumentada 9 vezes, aumentada 12 vezes. Então, ó, quando as cargas estão a distância d, a força elétrica vale F, que nem a gente viu, né? Se a gente triplicar a distância, fica 3d. Então, se você substituir lá no lugar da distância ao quadrado, você colocar 3d, veja aqui 3d, você vai ver que vai ficar 3d ao quadrado, né? 3 ao quadrado dá 9, tá? Então, eu vou ter uma força, uma nova força, que vai ser 9 vezes menor, tá? Do que a força inicial, tá ok? Então, a nossa alternativa aqui seria a letra B, vai diminuir 9 vezes. Para simplificar, né? Você pega aqui o 3, né? Qual é o quadrado de 3? 9. Como é inversamente proporcional, que 9 vezes menor. Bem simples isso aí, tá? Agora vamos para um exemplo aqui contextualizado, que é como o Enem gosta de cobrar, né? Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com a nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tem uma carga negativa. Então, ela exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira carregada, também negativamente. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre estas partículas de poeira, né? A força gravitacional é uma força de atração, tudo bem? Suponha que
a 2 km da superfície da Lua, a atração gravitacional equilibre exatamente a repulsão elétrica, de tal forma que as partículas de poeira flutuem. Olha que interessante, né? Então você tem a força gravitacional, ela é igual, o valor dela é igual à força de repulsão. Isso faz com que as partículas de poeira flutuem, né? Se não fosse igual, não flutuaria, né? Se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km da superfície da Lua, letra A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, mas apenas se a poeira perdesse carga. Letra B, a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática e as partículas de poeira também flutuariam. Letra C, a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, mas apenas se a poeira perdesse massa. D, a gravidade seria maior que a força eletrostática e a poeira cairia. E, a gravidade seria menor que a força eletrostática e a poeira se perderia no espaço. Nesse caso, o problema nos diz que a força elétrica ela se equilibra com a força gravitacional. Então, se você pega uma situação que tem uma nuvem de poeira, ela pode estar a qualquer distância ali perto da Lua. Em qualquer ponto, a força elétrica vai se igualar com a força gravitacional. Então, eu posso dizer que a força elétrica é igual à força gravitacional. Tudo bem? Como é que eu calculo a força elétrica? A força elétrica é dada pela lei de Coulomb. Constante, carga 1, carga 2, distância ao quadrado. Como é que eu calculo a força gravitacional? Constante de Newton, constante gravitacional, massa 1, massa 2, dividido por d ao quadrado. Veja que essas equações elas são muito parecidas, pessoal? Muito parecidas, tá? Então veja que aqui eu posso cancelar esse d quadrado, porque ele pertence às duas equações, ele está nas duas equações, então eu posso cancelar. Cancelando, pessoal, o que acontece? Vai ficar somente a parte de cima, A constante, carga 1, carga 2, vai ser igual a constante universal M1, M2. Veja que a distância aqui ela foi cancelada. Então, em qualquer ponto, a qualquer distância da Lua, vai ter sempre um equilíbrio entre a força elétrica e a força gravitacional. Então, independe da distância. Esse equilíbrio independe da distância, tá? Então, seria aqui a nossa B, tá? A gravidade ainda estaria em equilíbrio com a força eletrostática e as partículas de poeira ainda continuariam flutuando, tá ok? Então, não importa se é 2 km, se é 5, se é 10, em qualquer situação haveria equilíbrio, tá? Pela equação aqui, esse equilíbrio independe da distância, ok? Então, pessoal, finalizamos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E entre na plataforma Eduque, veja mais exercícios, reveja essa aula e continue com seus estudos.